Começando hoje aqui na BCBN uma nova série com essa ideia de nova obra. Nós estamos com muita alegria de entrar neste novo projeto, que na realidade é um projeto que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Ele tem para a minha vida, Ele tem para a sua vida. Eu queria te convidar a mergulhar com a gente nessa ideia, a mergulhar com a gente nessa ideia de uma nova obra, de uma nova construção, porque eu e você, nós somos uma construção de Deus e obviamente, nós esperamos que essa obra de Deus aconteça nas nossas vidas de forma tal que nós possamos glorificar o nome do nosso Pai. Meu Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, buscando, Senhor, mais e mais de Ti, entrando, ó Pai, de fato, num ambiente em que o Senhor tem condições de impactar-nos, o Senhor tem condições de transformar-nos, o Senhor tem condições de fazer de nós muito mais, ó Pai, do que aquilo que nós poderíamos pedir ou mesmo que poderíamos sonhar. Pai bendito, nós clamamos a Ti nessa hora, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor inunde o nosso ser com a Tua palavra, com o Teu querer, que o Teu Santo Espírito nos transforme através deste vídeo, Pai, onde quer que cada um esteja, enquanto está assistindo. É o que nós clamamos, Senhor, agradecidos. No nome bendito e santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Amém. Como toda e qualquer construção, quando a gente para e pensa, seja uma construção no aspecto físico de uma obra civil, seja uma construção no aspecto mais emocional, de relacionamentos, absolutamente tudo começa da base. E quando a gente para e pensa nessa ideia de começar a respeito de bases e usando base, é quase impossível para mim, toda vez que eu penso nessa ideia, nesse tema, toda vez que eu penso na ideia de fundação, toda vez que eu penso na ideia de base, não me lembrar de uma história da minha infância. Eu acho que até mencionei em alguns dos vídeos aqui da igreja, de uma construção de um amigo da minha família, que quando já estava assim no segundo andar do prédio, e as pessoas chegavam e visitavam, sabe aquelas obras que alguém faz sem um tipo de projeto, de estrutura, sem absolutamente nada, faz baseado naquilo que está na sua cabeça, no que imagina que vai ser uma boa coisa, e de repente as pessoas chegavam nesse prédio e quando olhavam diziam para o dono: você não acha que esses pilares estão meio finos, não? Estão meio estranhos, talvez para esse tamanho de construção, você não acha que está meio fraco, não? E ele dizia: não, quando eu chegar no próximo andar, eu aumento um pouco mais. É claro que é uma ideia que não vai funcionar, não tem como funcionar, porque absolutamente tudo começa da base. A base da nossa vida, a base de uma culinária, a base de um relacionamento, seja ele um relacionamento com seres humanos, entre seres humanos, ou um relacionamento com o nosso Deus. A base precisa ser sólida, a base precisa ser concreta, a base precisa ser boa. Nós somos nova obra, nós somos nova construção, nós somos, de fato, algo que Deus está trabalhando. Há um dito popular que diz que onde entra lixo, só sai lixo. Aí eu venho da área de tecnologia e esse dito era muito comum na área de tecnologia, que quando você pega um projeto que já começou mal, não tem como ele terminar bem. Se um projeto começa mal, não tem como terminar bem. Onde entra lixo, só sai lixo. E isso, na realidade, vale para as nossas vidas, se aplica nas nossas vidas, que se a minha vida, se a sua vida só é enchida de lixo, tudo que vai sair dali é lixo. Se você alimenta a sua mente com um monte de palavrão, com um monte de pornografia, se você alimenta a sua mente com um monte de mentiras, é só esse tipo de coisa que vai sair de você. Onde entra lixo, só sai lixo. Essa é a realidade. Mas eu acho lindo porque a Bíblia tem diversos conselhos para nós. A Bíblia tem diversos ensinamentos que, de fato, impactam o nosso ser e têm condições totais de transformar tudo o que nós somos. A Bíblia diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. As versões mais tradicionais desse texto dizem: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Aqui na Nova Versão Internacional diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, verso 6. Esse texto é um texto maravilhoso,
mas que corre-se o risco de alguém olhar e interpretá-lo de uma forma muito rasa, interpretá-lo de uma forma muito superficial, e é de se imaginar que isso aqui só fala absolutamente de crianças e que isso aqui só fala absolutamente de coisas relacionadas com a religião. Porque todas as vezes que esse texto foi mencionado para mim, foi mencionado no sentido de religião, foi mencionado no sentido de relacionamento com Deus, foi mencionado a respeito de coisa com a igreja. Ensina a criança, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, ou ensina o menino no caminho que deve andar, pensando a respeito de religião. Não, isso aqui vale para toda e qualquer coisa. Quando a gente para e pensa em diversos aspectos da nossa vida, muitas coisas que as pessoas hoje imaginam que tem a ver com maldição familiar, tem tudo a ver com isso aqui. Se você fala palavrão, se você fala mentira, se você vive lidando com todo tipo de coisa que provoca à sua volta um transtorno, uma distorção na mente das crianças que estão à sua volta, que você imagina que eles vão ser quando crescer. Isso não é maldição familiar, não, é o que você ensinou. E talvez você não tem criança e não está ensinando ninguém, mas talvez você foi ensinado assim. À sua volta, as instruções que estavam ali, não necessariamente com palavras, dizendo fulano faz assim, mas as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. E quando a gente é exposto a coisas, nós aprendemos coisas. Nós aprendemos coisas e isso se aplica a você quando você está novo na idade, ou quando você está novo ou nova numa situação, e novo na idade, não preciso dizer muito a respeito disso, que é só imaginar as crianças à sua volta, elas aprendem o que você faz. Se você tem crianças, suas crianças aprendem o que você faz, não necessariamente o que você fala, eles vão prestar atenção, mas eles prestam atenção no que você faz. Mas isso aqui se aplica na nossa situação, porque se você é novo ou nova num trabalho, se te ensinarem corretamente, você vai fazer corretamente. Mesmo depois de velho, você vai fazer corretamente, porque se você instrui alguém que é novo, segundo o objetivo que você tem para essa pessoa, mesmo depois do tempo, mesmo com o passar do tempo, ela não vai se desviar dele, vai fazer exatamente aquele objetivo. Se você ensina alguém a fazer as coisas de acordo com um modelo correto, vai fazer correto, mas se o seu modelo não é bom, vai se fazer errado. Isso aqui é fácil de você ver, que se aplica ao seu trabalho, se aplica dentro da sua casa, com as suas crianças, ou seja, como a gente está dizendo aqui, na ideia de você é novo ou nova, numa situação. Mas isso aqui se aplica também ao seu relacionamento com Deus. E todos nós, se nós formos comparar, eu me lembro de uma frase de um filme que dizia o seguinte, você é novo ou velho? Eu falei, isso depende do que você está se comparando. Se você me compara com um pé de alface, eu sou extremamente velho. Mas se você me compara com a montanha, sou novinho em folha. No nosso relacionamento com Deus, nós todos somos novos. No nosso relacionamento com Deus, nós todos somos crianças. No nosso relacionamento com Deus, nós temos sempre pouca idade, não importa se é a idade, não importa se é a situação, não importa se é o relacionamento com Deus, quando você é instruído segundo o objetivo perfeito para a sua vida, mesmo depois de muito tempo, você não tem condições de se desviar deste lugar, você não tem condições de se desviar deste caminho. Em outras palavras, a vida ela é formada por hábitos. O que você pratica, a forma como você pratica, onde você pratica tem tudo a ver com os seus hábitos, o seu modo de adoração. Se você é um seguidor de Jesus e adora Jesus, o seu modo de adoração tem tudo a ver com hábitos. A forma que você canta, a forma como você se expressa na adoração, se você canta feliz, se você ri, se você dança ou se você fica duro igual um pedaço de pau, se você levanta as suas mãos ou se você não consegue tirar as suas mãos do seu bolso, tem tudo a ver com seus hábitos. Tem muito pouco a ver com a Bíblia, com o ensinamento da Bíblia, e tem tudo a ver com os seus hábitos, a forma como você ora, como você se apresenta na presença do Pai, a forma como você ministra, como se você se veste para poder ir no ambiente da igreja, tem tudo a ver com hábitos, tudo a ver com costumes, tudo a ver com aquilo que você faz, que alguém te instruiu segundo os objetivos que tinha para a sua vida. E pode ser que os seus hábitos, e aí vem a pergunta, né? E é bem interessante. E se os meus hábitos não são bons?
se os meus hábitos não são bons, se as coisas que eu faço, se o ambiente onde eu cresci, se as coisas que me instruíram não são coisas boas, como é que eu faço? Uma vez que, mesmo depois de velho, você não vai se desviar, a realidade é que, embora isso aconteça nas nossas vidas, embora nós sejamos expostos a todo esse tipo de situação, nos ensinaram quando era criança, aprendi num lugar novo de trabalho, aprendi num lugar novo onde eu me reúno como igreja, aprendi uma coisa, mas se os meus hábitos não são tão bons, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Se os seus hábitos não são os melhores que tem, eu tenho boa notícia para você. Você não é um projeto acabado. Você é uma obra em construção. Você é uma obra em construção, guarda isso, que você não, o que você vive hoje, o que você experimenta hoje, se você tem 1, se você tem 5, ou se você tem 50 ou tem 100, você não é um projeto acabado, não importa a sua idade, você é uma obra em construção. Ou eu poderia parafrasear a nossa série e dizer para você, você é uma nova obra. Isso é uma nova obra, e aliás é disso que essa série, que está começando hoje, vai falar durante todas essas semanas. Nós vamos falar dessa ideia de uma nova obra, dessa ideia de um novo projeto, porque é o projeto que Deus tem para a sua vida. Você não pode ficar aquém, você não deve ficar aquém, você não pode se acomodar em ficar abaixo de onde Deus quer e tem como intenção para a sua vida, porque você é um projeto, uma obra em construção. E é Deus que está trabalhando na sua vida. É Deus que está trabalhando em você. A palavra de Deus nos conta algumas histórias, nos fala algumas coisas, alguns dos livros bíblicos chamam mais atenção, dependendo do que você está interessado, mais do que os outros. Mas a carta aos Filipenses é uma coisa linda, porque é uma carta totalmente positiva. Todo lugar que você olha na carta aos Filipenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, é tudo coisa boa, tudo coisa excelente, é um material totalmente para cima, não tem nada ali que coloca alguém para baixo, porque é tudo de primeira linha, é tudo com a intenção de entusiasmar alguém. O apóstolo Paulo elogia muito os filipenses e fala muito a respeito das coisas boas que eles estão dizendo. Aliás, Filipenses 1, verso 3, Paulo diz, eu agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de você. E eu gosto de parar e pensar isso aqui. O que as pessoas fazem em oração quando elas se lembram de mim? O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os filipenses que ele agradece a Deus. O que as pessoas fazem em oração a respeito de você? Os seus líderes, as pessoas que são colegas de trabalho, as pessoas que são companheiros na caminhada cristã, são seguidores de Jesus junto com você, o que eles fazem? Paulo diz para os filipenses, eu agradeço a Deus. Será que as pessoas agradecem a Deus por mim ou pedem misericórdia? Será que as pessoas agradecem a Deus por mim ou suplicam ao Senhor, tem misericórdia daquela criatura? O texto continua, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Isso é importante, as pessoas precisam orar por nós com alegria, independente da situação que a gente vive. Pode ser que você não esteja vivendo uma situação muito confortável na sua vida, mas a resposta, o modo como você lida com essa situação vai deixar as pessoas alegres ou tristes em apresentar você na presença de Deus. Pode ser que você está com uma doença mortal, mas o seu comportamento vai dar alegria às pessoas, em saber que você é uma pessoa que se apresenta na presença de Deus, dando glórias a Deus, louvando a Deus, a sua vida, uma vida que louva a Deus. Mas Paulo fala, eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Deixa eu falar um pouco mais a respeito dessas pessoas da cidade de Filipe, os filipenses. As pessoas que estão ali, a igreja que está ali, foi Paulo que iniciou, muitos anos antes
de quando ele escreve essa carta, de quando ele escreve esse texto. Quando ele escreve esse texto, ele está preso em Roma. Na realidade, ele está no momento, quase no momento final da sua vida, e ele está se lembrando dos momentos iniciais do seu ministério, quando ele está ali neste lugar chamado Filipe, e coisas miraculosas acontecem. O livro dos Atos dos Apóstolos conta essas histórias para a gente. Paulo está ali, as pessoas que estão ali chegam à presença de Deus de forma miraculosa, conhecem o poder de Deus de forma miraculosa. Lê em Atos dos Apóstolos, você vai se apaixonar por essa história, e agora o apóstolo Paulo fala, eu louvo a Deus, eu tenho alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Não é cooperação que tem dado a Paulo, não, é cooperação que tem dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, desde quando começou, desde quando nós nos encontramos, Paulo está dizendo, desde o primeiro dia até esse momento. Na realidade, o que Paulo faz ali quando ele conhece aquelas pessoas anos antes deste texto, é apresentar para eles uma boa base, um dos textos mais lindos, mais conhecidos da palavra de Deus, que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele diz o seguinte: quando você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você, e vai ser salvo também a sua casa, e é nesse lugar, para essas pessoas, para pessoas daqui, que ele diz essas coisas. Paulo lançou ali um projeto maravilhoso, e a base dele era sólida, porque a base dele é Jesus Cristo. A base da sua vida precisa ser Jesus Cristo, precisa ser a palavra de Deus. Eu falei agora há pouco, tudo começa na base, tudo começa na base. Você precisa, como uma nova obra, como uma nova construção, ter certeza que a sua base é boa, que os seus pilares são bons, que eles não são magrelinhos, fraquinhos, para você em alguma outra hora na sua vida você vai ampliar. Não, a base precisa ser boa. A base precisa ser boa. A gente chega então num lugar interessante nesse texto, e o ponto mais alto do texto é este aqui. Estou convencido, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou boa obra em vocês, olha que coisa, aquele que começou boa obra em vocês. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu vou voltar aqui nesse texto, mas eu vou abrir um parênteses aqui para poder te dizer que Paulo está convencido. E o que é que convence um sujeito que já está na prisão, depois de ter feito todo o seu tempo de ministério, todo o seu trabalho, tantos anos investidos na obra de Deus? Ele fala: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês. O que convence Paulo? O que convence Paulo é o relacionamento que ele tem com aquele que ele menciona aqui. E ele fala de ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse é quem começou boa obra na sua vida. Se você é um seguidor de Jesus, é Jesus mesmo que começou boa obra na sua vida. Não foram seus pais, quando você era criança, talvez você teve o privilégio de crescer num ambiente onde a palavra de Deus era estudada. Ou talvez você chegou à fé depois de mais idade, mas quem começou boa obra na sua vida, não importa qual é a idade, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a respeito de Jesus, Paulo fala aos Efésios, ele fala o seguinte, Efésios 1, verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, o evangelho que salva você é essa palavra da verdade. Vocês foram, guarda isso aqui, vai ser muito importante para a gente. Guarde isso aqui, eu marquei aqui 2 vezes para você, tá em cor diferente, está sublinhado. Vocês foram selados em Cristo. Repete aí comigo, onde você estiver, selados em Cristo. Vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Você não foi selado com uma coisa qualquer, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Isso é importante demais, Vocês, depois que ouviram, ou quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é esse evangelho, foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. E o texto ainda continua dizendo o seguinte: e esse Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Garantia, o Espírito Santo de Deus é garantia para você. E há alguns que imaginam que para você ter o Espírito Santo, você tem que passar por algum tipo de processo
totalmente sobrenatural, diferente e alguma coisa com cara de esotérica, e tudo que a palavra de Deus diz é o seguinte: quando você crê na palavra da verdade, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e é isso que você precisa. É isso que você precisa. E a sua base começa aí, porque você foi selada, você foi selado em Jesus Cristo. Você é uma nova obra, escriturada e com selo de garantia. Você não é uma obra qualquer sem projeto. Deus tem um projeto para você. Deus tem um propósito para você. Deus te salvou, te cativou e te deu um nome e te colocou uma escritura e um selo de garantia, que é o Espírito Santo de Deus. Vai falar: Flan, como que você sabe, como é que você pode dizer que quem conhece Jesus é de fato isso aí? Tem de fato isso aqui. Primeiro que a Bíblia já disse para a gente que quando você crê nesse evangelho, nessa palavra da verdade, você tem esse selo de garantia, que é Deus mesmo que colocou em você, o Espírito Santo. E a palavra de Deus ainda nos diz, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte, que se alguém está em Cristo, é nova criação. Em Cristo. É em Cristo. Lembra do outro texto que a gente leu? Que você é selado em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas, é nova obra, é novo projeto, é nova coisa. Você é uma nova criação. Aquelas coisas que aconteciam com você antes, se você roubava, você já não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você traía, você não trai mais, porque você já não é mais essa mesma coisa. Só as coisas velhas já passaram, porque agora você está em Cristo. Você é uma nova criação. Coisas antigas ficaram para trás e surgiram coisas novas. Nova obra, exatamente isso que nós somos, exatamente isso que você é, nova obra. Deus tem projeto na sua vida, Deus tem propósito na sua vida, e é por isso que Ele te sela com o Espírito Santo, e você não pode deixar para trás. Não se esqueça que você é nova obra. Meu parênteses já ficou aqui meio grande, né? Bem comprido. Para te lembrar que você é uma nova obra. Mas volta lá no texto de Filipenses, quando Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, olha o que ele termina dizendo, vai completá-la. Isso é lindo. Isso é lindo. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la. Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o momento que nós vamos estar eternamente com Jesus. A obra de Deus vai ser completa na sua vida, a obra de Deus estará completa na sua vida. Talvez você se sinta nesse momento aquém de onde você deveria estar. Honestamente, eu me sinto aquém de onde eu deveria estar. Eu me sinto fraco, eu me sinto mesquinho, eu me sinto pobre diante do projeto que Deus tem para a minha vida. Mas a palavra que Deus fala através de Paulo é a palavra que eu preciso também estar certo, convencido, e você precisa estar convencido, você precisa estar convencida de que aquele que começou boa obra em você vai completá-la. Porque é assim que Deus funciona, é dessa maneira que Deus funciona. Guarda uma coisa na sua vida, bem importante para você em todos os momentos, sejam eles quais forem, do seu trabalho, no seu relacionamento na sua família, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os seus filhos. Guarda no seu coração, anota de forma muito específica: Deus não deixa projetos inacabados. O que Deus faz, Ele completa, e eu estou convencido, como o apóstolo Paulo, de que aquele que começou boa obra na sua vida vai completá-la. Deus não deixa projetos inacabados. Os projetos de Deus se completam. Hoje nós estamos falando de base, e a sua base precisa ser boa. Semana que vem nós vamos falar de estrutura, porque a estrutura ela é construída em cima da base. E a minha pergunta então é o seguinte: se a estrutura cresce em cima da base, como está a sua base? Como está a sua base? Talvez você iniciou a sua jornada cristã de alguma forma meio relapsa, e
o seu entusiasmo pela palavra de Deus, o seu entusiasmo em andar com Jesus Cristo, o seu entusiasmo em fazer as coisas de Jesus Cristo são assim, meio distorcidos. Você tem oportunidade de recomeçar e de fazer de novo, porque você não é uma obra terminada, você é uma obra em construção, é uma nova obra. E eu preciso dizer para você, de uma forma específica, que você precisa ajustar a sua base, e de fato que a sua base esteja grudada em Jesus Cristo, sendo exatamente Jesus Cristo, porque Deus tem um propósito na sua vida. E você fala: fulano, não sei, eu não sei que propósito é esse. É por isso que você precisa dessa base. É por isso que você precisa de estar agarrada, é por isso que você precisa estar agarrado na palavra de Deus e entender o propósito de Deus para a sua vida, porque você foi criado, você foi chamado, você foi moldado para viver um propósito. Criado, chamado e moldado para viver um propósito. E é o propósito que Deus tem para você. E é por isso que Ele te permite e te permitiu começar da forma como você começou. É por isso que Ele te permitiu andar da forma como você andou. Talvez as experiências de vida que você teve antes de você ter um relacionamento, iniciar um relacionamento com Jesus Cristo. Eu acho bonito que Davi, ele exalta o Senhor e fala: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, eu cantarei louvores a Ti. E quando ele fala isso, ele fala das coisas que estão à sua volta, e eu e você estamos à volta de tantas coisas, há tantos deuses à nossa volta, há tantas pessoas que se curvam ao Deus chamado dinheiro, há tantas pessoas que se curvam ao Deus chamado fama, há tantas pessoas que se curvam ao Deus chamado beleza, há tantas pessoas que se curvam diante do Deus chamado influência, há tantas pessoas que se curvam diante do Deus chamado importância. Há tantos deuses, e eu louvo ao meu Deus na presença desses deuses, de todos eles, porque o Senhor é o Deus do meu coração. E nesse mesmo Salmo 138, Davi diz, verso 8, último verso do Salmo: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Essa é a realidade das nossas vidas, é onde eu e você precisamos encaixar a nossa vida, entender a nossa vida e orar assim como Davi orou, porque Deus tem propósito para mim, Deus tem propósito para você, e eu preciso ter certeza, estar convencido, como o apóstolo Paulo estava no texto aos Filipenses, de que aquele que começou boa obra vai completá-la, e saber orar e entender que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, porque esse é o meu Deus, é esse o Deus que você serve. Eu espero que esse seja o Deus que você serve, porque o Deus que eu sirvo, o meu Senhor, cumprirá o seu propósito para comigo. E é por isso que eu ajusto as minhas bases e deixo a minha estrutura crescer em cima para esse projeto que Deus tem para a minha vida. Mantenha uma base forte, não se encha de lixo, porque se você se encher de lixo, é exatamente isso que vai sair de dentro de você. Se você quer ter noção do que você está cheio, é só saber o que você fala quando as pessoas te fazem raiva, o que você fala quando as pessoas te provocam, porque de vez em quando a gente dá umas boas desculpas: eu falei isso ou aquilo porque me provocou. O que sai de dentro de você quando as pessoas te provocam é o que você está cheio. O que sai de dentro de você quando as pessoas te provocam é o que você está cheia. Não se encha de lixo. Não se encha de lixo. Deus tem projetos para você, Deus quer cativar a sua vida para que você possa ser uma vida que transforma outras vidas. Você é uma nova obra e tudo começa da base. Não se esqueça disso. Meu Pai de amor, estamos aqui, Senhor, louvando a Ti, exaltando o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos ajuda, o Senhor é o Deus que nos cativa, o Senhor é o Deus que nos permite viver vidas, mesmo na nossa pequenez, vidas, ó Pai, que engrandecem o Teu nome, que exaltam o Teu nome, que fazem, ó Pai, muito mais do que aquilo que nós mesmos temos condições, porque nós temos o Teu selo em nós, o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo da promessa. Pai, visita cada um dos nossos corações nessa hora, pessoas, Senhor, que o Senhor sabe onde é que estão, pessoas que estão vivendo o que o Senhor sabe o que estão vivendo. Visita, ó Pai, nessa hora, impacta vidas, impacta coração, não deixa mais, ó Pai, viver de forma
dissoluta. Senhor, que as nossas bases estejam de fato firmadas em Ti, é o que nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa viver lembrando disso, que você é uma nova obra, que você está nas mãos de Deus e que, como uma boa obra, a sua vida precisa estar preparada para crescer numa estrutura que é só Jesus que pode te dar. Semana que vem a gente fala de estrutura e eu te espero aqui para a gente poder caminhar um pouco mais juntos na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amém.